Olá, tudo bem? Sou o professor Dr. Carlos Lopatiuk da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Neste módulo nós trabalharemos com o direito tributário, em especial com os tributos. E tributo remonta à data de Cristo, aonde dizem, dai a César o que é de César. Na verdade, os tributos remontam a uma data muito mais antiga, como nós vamos ver. No entanto, nós vamos trabalhar com os conceitos de direito tributário e tributos. Tem uma estreita relação com a sociedade. E os tributos são os mais diversos que nós trabalharemos a seguir. Não podemos falar de tributo sem antes trabalhar com o direito tributário. E o que é o direito tributário? De onde vem o direito tributário? Para que serve o direito tributário? São as questões que nós vamos aqui esclarecer. O direito tributário é um ramo autônomo do direito como um todo, que tem por escopo a instituição, a arrecadação e fiscalização dos tributos. Observe, inclusive, para a prova. Instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. Para lembrar, podemos lembrar do FIA, fiscalização, instituição e arrecadação de tributos. FIA, fiscalização, instituição e arrecadação dos tributos. Então, o direito tributário é um ramo do direito que faz parte e tem por objetivo principal a instituição, a arrecadação e fiscalização dos tributos. Na definição de Carvalho, como nós temos no livro didático, direito tributário é o ramo didaticamente autônomo do direito, integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativos que correspondam, direta ou indiretamente, observem novamente, à instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. De maneira geral, o direito tributário tem por objetivo tratar dos tributos. O direito tributário, ele é um conjunto de normas e princípios. Ele não subsiste, não existe, não sobrevive se não tiver e se não for baseado em normas e princípios jurídicos. Essas normas e princípios regulam a atividade financeira relacionada à instituição e cobrança dos tributos. Nós vamos ver que este ramo, mais uma vez lembrando, não podemos esquecer, FIA, é o ramo que tem responsabilidade direta ou indireta pela instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. Mas, vejam os senhores, nós temos o direito tributário relacionado ao direito amplo. O direito tributário decorre da atividade financeira do Estado. E o que é a atividade financeira do Estado? É o conjunto de ações do Estado para a obtenção de receitas e realização dos gastos, para o atendimento das necessidades públicas. Traduzindo, é a atividade do Estado que visa arrecadar recursos para efetuar os gastos públicos para poder prestar os serviços públicos, né? Esse é um conceito de Torres. Para dar suporte legal à atividade financeira do Estado, existe o direito. E este direito é o chamado direito financeiro. Então o direito tributário está integrado, está dentro do direito financeiro. E o direito financeiro, ele é encarregado das regras e procedimentos para a obtenção da receita pública e realização dos gastos públicos necessários à consecução dos objetivos do Estado. Então quem é que cuida das receitas e despesas do Estado? O direito financeiro. Mas onde entra o direito tributário? É um ramo, é uma parte do direito financeiro que se preocupa principalmente com as receitas, obtenção de receitas. Nós temos um quadro esquemático aqui que vocês podem visualizar. Notem vocês, o direito financeiro é o conjunto de normas que regulam a atividade do Estado. Dentro do direito financeiro tratam das receitas e despesas. O direito tributário, por sua vez, ele está integrado diretamente às receitas. E do direito tributário surgem os direitos fiscais, que pega apenas uma parcela dos tributos, que são os impostos. Então, relembrando, revisando, o direito financeiro trata de receitas e despesas que têm os seus direitos próprios. O direito tributário é especializado no direito das receitas e decorre dele o direito fiscal, que trata especificamente dos impostos. Um exemplo claro aqui, que nós temos atividades ou receitas que são vinculadas, ou seja, eles têm obrigatoriedade de ser cumprido dentro da sua própria finalidade. Um exemplo é a taxa tem que ser cumprida dentro daquilo que é cobrado. E existe o princípio da não vinculação dos impostos, que é a maioria dos tributos. Ou seja, os impostos são arrecadados de maneira geral e podem ser gastos em qualquer atividade do Estado. Não é possível, não se visualiza um filho sem mãe.
Não é possível de se ter um filho sem uma origem, sem uma mãe, sem um pai, sem uma família. Da mesma forma, na família do direito, não é possível tratar de tributo sem antes nós trabalharmos com a Constituição da República Federativa do Brasil, no caso que está em vigor, a de 1988, e também com o Código Tributário Nacional. São duas matérias e disciplinas e materiais que devem ser utilizados. Além disso, deve ser tratada a legislação referente a cada tributo e também os princípios tributários. Conceitos e objeto do direito tributário. O que vem a ser o direito tributário? Em especial, ele serve para compreender o direito como um todo, mas ele serve para trabalhar com os tributos. Precisamos de uma noção ampla da atividade financeira do Estado para que nós possamos verificar o que a sociedade quer, o que a sociedade exige e para que serve a sociedade. Enfim, não há como trabalhar com o direito tributário sem o tributo e da mesma forma, não podemos trabalhar com o tributo sem o direito tributário. Há uma vinculação direta. Onde nós encontramos a tipificação do conceito de tributo? Constituição? Legislação específica? Não. Sempre que nós trabalharmos com tributo, vamos inicialmente ao Código Tributário Nacional, o famoso CTN. Nós temos dentro do CTN o artigo 3º, que trata do conceito de tributo. E o que vem a ser tributos? De maneira bastante objetiva. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que é pecuniária? Em dinheiro. O que é compulsória? Obrigatória. Em moeda, tem que ser em valor, em dinheiro. Ou cujo valor nela possa se exprimir. Nós temos algumas exceções, que é o direito alfandegário, né? Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativamente e plenamente vinculada. Então vejam, senhores, não há tributo se não for instituída em lei. E esse tributo ele só pode ser cobrado mediante uma atividade específica do Estado e ali regulada. Um exemplo claro, eu, por exemplo, trabalho no Tribunal de Justiça. Eu posso cobrar tributos? Eu também sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu posso cobrar tributo? Notem, eu sou servidor público concursado. Eu tenho condições de representar o Estado, estou representando aqui. Mas tributo não. Existe a obrigatoriedade de uma atividade administrativa plenamente vinculada e uma estrutura capaz de cobrar. Então, quem são os responsáveis pela arrecadação dos tributos? Os órgãos fazendários, né? Bom, então o que é tributo? Ele tem que ter uma atividade pecuniária, compulsória, em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito e principalmente instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativamente vinculada. Nós vamos trabalhar passo a passo. Notem os senhores então que tributo é o conceito do artigo 3º e tributo é gênero, sendo que a classificação dos tributos, então tributo é um conceito amplo. Como se classificam os tributos? Tem um macete para lembrar também. Os tributos, eles classificam em impostos, taxas e contribuições. O famoso TIC. TIC. T-I-C. Taxas, impostos e contribuição. Então, eu tenho um TIC. Para que eu tenha uma classificação dos impostos, dos tributos, eu tenho um TIC. Impostos, taxas e contribuições. Notem que alguns autores, eles incluem também o tributo como tributo algumas contribuições sociais e econômicas, inclusive as parafiscais. Mas cada vez que nós trabalhamos com tributo, é aquela ideia de que só se tira dinheiro das pessoas. Na verdade, não. Infelizmente, os tributos do Brasil, como nós vamos ver, eles têm uma carga tributária elevadíssima e fora da normalidade. No entanto, os serviços prestados não são correspondentes à carga de tributos cobradas. Então, realmente, essa figura, muitas vezes, representa o que nós temos de tributo. Lembremos no mês de janeiro, que nós temos que pagar, quais os tributos que nós pagamos em janeiro e fevereiro? IPVA, IPTU, muitas vezes ITBI, e assim vai. Nós temos um conjunto de tributos que se vence e nós temos que pagar, de um jeito ou de outro. Notem que o tributo não é voluntário, ele é coercitivo. E se eu não pagar o IPVA? Posso perder o carro. Se eu não pagar o IPTU? Posso perder a minha casa. E assim vai. Então o tributo não é voluntário, ele é coercitivo.
Tributo. Quais são os tipos de tributos? Vou colocar apenas alguns aqui, né? Vejam, impostos, por exemplo, ICMS, imposto de renda, ISS e assim vai. Taxas, taxa de fiscalização, taxa de alvará, contribuição, contribuição de melhoria e várias outras, né? A fonte de financiamento do Estado é o tributo. E o tributo é a principal fonte de recursos que vai fazer com que o Estado possa prestar os serviços públicos. Além disso, também é a única fonte de financiamento que possui regras econômicas, socialmente e de natureza tributária. É para ser justo, né? Ou seja, o princípio da justiça fiscal deveria vigorar. Vemos que nem sempre é assim. Vejam os senhores, nós temos no conceito de tributo apenas atividade arrecadatória, atividade onde o Estado vai até o cidadão e pega uma parcela do seu salário, uma parcela do seu patrimônio. O conceito não seria esse. O conceito é que os tributos, eles devem ser gerados em cima da renda, em cima da produção, para que eles possam ser financiados e financiar atividades de prestação de serviço, saúde, educação, segurança e tantas outras. Então, nesse exemplo de tributo que nós temos aqui, observem que em nenhum momento está configurado o tributo, mas o tributo está dentro da atividade econômica e está dentro da prestação do serviço. Então, o tributo é muitas vezes como se fosse uma visagem. Uma visagem. Vive a nos assombrar. Vive a nos assombrar. No entanto, deveria ser uma visagem boa. Ele nos assombra, mas ao mesmo tempo nos protege, nos permite que nós tenhamos segurança, saúde e alimentação, educação e as demais atividades que são relativas aos serviços públicos. Infelizmente, nem sempre o Estado consegue cumprir a sua função e os conceitos nem sempre são aplicados. De maneira objetiva, nós normalmente temos o conceito da visão arrecadatória. Notem, a arrecadação de tributos é importante, mas a prestação do serviço é muito importante. Ou seja, eu deveria, enquanto cidadão, depositar o meu tributo no saquinho que nós chamamos o tesouro governamental, e o tesouro deveria colocar como se fosse uma poupança. Observem aqui uma poupança dentro de uma casa, dentro de uma escola, né? Ou seja, não sei se consegue visualizar, isso aqui é um cofre, né? Dentro do cofre estaria a escola. Ou seja, nós depositamos o nosso valor na poupança, que é o governo do Estado, a administração pública, e ela vai aplicar dentro da educação, da saúde e dos demais casos. Notem, a atividade arrecadatória, nós temos aqui um porquinho dando risada, como se fosse o Estado ali arrecadando, porque em princípio é uma atividade muito fácil, ele apenas fixa o tributo e apenas aguarda. No entanto, o Estado também tem uma atividade fiscalizatória. Dentro do próprio Estado nós temos o Tribunal de Contas, nós temos o Tribunal de Justiça, nós temos as Assembleias, o Congresso, que é também o responsável pela fiscalização dos gastos e da arrecadação pública, né? Então, nós precisamos, para que o tributo possa ser efetivo, que haja o acompanhamento. De maneira bastante objetiva, a Constituição, no artigo 145, nos traz as competências. Quem é competente? Quem pode cobrar impostos? A universidade pode cobrar impostos? Não. A Câmara de Vereadores pode cobrar impostos? Não. O Tribunal de Justiça pode cobrar impostos? Não. O município pode cobrar impostos? Sim, desde que seja uma atividade vinculada, desde que seja um órgão específico, eu não posso colocar um professor para cobrar impostos. Muito bem? Então, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e só a esses entes, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios, instituir impostos, taxas e contribuição de melhoria. Isto é o que reza o artigo 145 da Constituição Federal. São de competência da União? Vários. A Constituição nos traz, nós temos os artigos específicos. Um exemplo, imposto sobre importações, sobre exportações, imposto sobre a renda, sobre produtos industrializados, sobre operações financeiras e sobre imposto territorial rural. São alguns exemplos que estão na competência da União. Todos eles estão tipificados e taxativos na Constituição Federal. Competência do Estado, exemplo maior. ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Imposto sobre a transmissão causa-mortes. Esses seriam alguns exemplos. Municipais. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, IPTU e ITBI. Existem outros, principalmente taxas. Estamos colocando apenas alguns exemplos. Aqui eu tenho alguns exemplos hipotéticos de incidência dos tributos na vida do cidadão. Quando é que incide o imposto? Quando é que eu tenho que pagar? Existem momentos. Lançamento do tributo, arrecadação,
E principalmente nós temos o recolhimento do tributo. Vejam vocês, sobre toda atividade produtiva e muitas vezes até não produtiva, incidem os impostos. Nós temos alguns exemplos sobre o leite, sobre o refresco e assim vai. Por exemplo, sobre o leite, né? Pode incidir ICMS, que é um imposto estadual, IPI, que é federal, PIS, COFINS e assim vai. Vejam vocês, a incidência dos tributos, ela deve ter um reflexo direto na vida do cidadão. Será que eu conseguiria ter luz na minha casa se porventura a Copel não me fornecesse a luz? Provavelmente não. Ou teríamos outras formas, outras fontes de luz que tinha nos primórdios. No entanto, eu, enquanto cidadão, jamais conseguiria construir uma hidrelétrica. Então, como é que funciona? Eu pago meus impostos, soma-se ao conjunto ao bolo arrecadatório, vai para o Tesouro Nacional e o Estado investe nas atividades estatais para benefício da sociedade. Vejam, senhores, água, por exemplo, luz, telefone, automóvel, remédios, televisor, enfim, aqui eu tenho um conjunto de atividades. O que é interessante é que nós temos impostos que incidem, inclusive, sobre as atividades que são ofertadas pelo próprio Estado. Obviamente, no meu conceito, irregular, errado, mas é legal, a lei assim permite. Um exemplo claro, dentro da minha conta de luz e da minha conta de água, eu pago uma parcela da taxa de água e taxa de luz que eu pago, são tributos que a Copel ou que a Sanepar tem que pagar para o órgão público. Notem, a incidência sobre os tributos, ela é interessante, porque ela tem cargas tributárias diferenciadas. E a carga tributária deveria estar de acordo com o tipo do material e do objetivo que o Estado tem sobre cada produto. Vejam vocês, nós temos impostos altíssimos sobre uísque, sobre cigarro, e o objetivo talvez seja não permitir ou evitar que essa atividade, que esse consumo ocorra. Mas nós temos outros que deveriam ser muito baixos e não são. Por exemplo, sobre o material escolar, foi feita uma pesquisa recentemente e chegou-se à conclusão de que, se somado todos os tributos, chega a 47% sobre o material escolar. É injusto, no entanto é legal, foi instituído por lei. Sobre a cesta básica, sobre a alimentação, fala-se em 7%, mas o ICMS, hoje em regra, é de 17%. Enfim, nós temos um conjunto de impostos que eles pesam sobre os ombros do povo. Notem, infelizmente, esse é um dado de 2014, a Secretaria do Maranhão, a Secretaria da Fazenda do Maranhão fez um estudo e verificou que o Brasil estava em 14º como a maior carga tributária do mundo. Notem os senhores, 14º é um absurdo. Vejam vocês, nós, entre os 30 países com maior carga tributária do mundo, o Brasil é aquele que dá o menor retorno à população. Não é o objetivo do direito tributário. Esse é um estudo que foi feito pela Secretaria da Fazenda do Maranhão. A arrecadação de tributos é feita pelos entes federados. E aqui nós temos um exemplo, em média, em regra, 70% dos tributos arrecadados são de origem ou competência federal, 26% estadual e 4% municipal. Notem, nem sempre a distribuição dos valores arrecadados são aplicados da mesma forma. Então veja, a União arrecada 70% dos tributos e normalmente devolve-se a ela 60%. 25% em média fica para os estados e 15% para os municípios. Isso é justo? É ruim? Não é. Enfim, senhores, dentro do conceito do direito tributário, encerrando a nossa disciplina, nós vamos fazer uma breve revisão. Relembrando, o direito tributário é o ramo do direito financeiro que cuida das receitas e principalmente dos tributos. Está tipificado tributo no artigo 3º do Código Tributário Nacional e é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada do Estado. Em regra, o gênero é tributo. Subdivide-se, classifica-se em tributos, classifica-se em TIC, taxas, impostos e contribuições de melhoria.
Observem vocês que o artigo também 96 do Código Tributário trata da legislação tributária. O que é a legislação tributária? É um mecanismo que permite que o imposto possa existir. A legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos, normas complementares, portarias, por exemplo, que versem no todo ou em parte sobre tributos ou relações jurídicas pertinentes a ele. Então a legislação ela é bastante ampla. No entanto, lembremos do artigo 3º. Só existe tributo se houver lei que o institua. Numa outra oportunidade vamos tratar dos princípios. Vigência da legislação tributária. É preciso verificar a vigência da legislação e para verificar se ela está apta a ser aplicada a cada caso. As disposições que determinam a vigência das regras jurídicas estão na Lei de Introdução ao Código Civil e são aplicáveis na legislação com algumas exceções do Código Tributário. Lembremos do artigo 101. Quais são as características do tributo, enfim? Então, lembremos, tributo está no artigo 3º da Constituição, do Código Tributário Nacional. É gênero, divide-se em impostos, taxas e contribuição de melhoria. Agora vamos ver como se classificam, quais são as características dos tributos. Na verdade são 4, para lembrar quem quiser, IPCC. IPCC é uma forma de lembrar, né? O que vem a ser o IPCC? Observe, aqui nós temos as características que são formais, são de leis dentro da doutrina e jurisprudência. Essas formas de lembrar é eu como professor que estou criando, tá? Ele tem que ter prestação pecuniária, ele tem que ser compulsório, ele tem que ser instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Observe, essas 4 características estão dentro do conceito de tributo do artigo 3º. Vamos ver como é cada uma do IPCC? Bom, prestação pecuniária. Lembrem de dinheiro, valor. Em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir. Para cumprir a obrigação de contribuinte é necessário efetuar o pagamento de tributo em dinheiro. Existem muito poucas exceções e possibilidades de compensação ou entrega de produtos ou bens ou serviços, né? Não se caracteriza um confisco, mas prestação pecuniária quer dizer que o tributo tem que ser em dinheiro. É compulsório. Quando houver a ocorrência do fato gerador, não é liberalidade nem do contribuinte, nem do poder público em cobrar ou deixar de cobrar. Instituído em lei, passa a ser uma obrigação com poder discricionário ou não, né? Então, quando houver a ocorrência de um fato gerador, aquele que praticou será obrigado, independente da sua vontade, ou seja, é coercitivo, é obrigatório. Instituído em lei. A criação ou instituição de um tributo depende de ser veiculada por meio de lei, não se admitindo a criação de tributo por outros meios que não sejam a lei. O prefeito quer criar um tributo, ele pode fazer um decreto? Não, é somente lei. Não se constitui sanção de ato ilícito, ou seja, não pode ser a sanção ou uma penalidade por algo que deixou de fazer. O tributo é uma atividade privativa do Estado. Tributo depende da prática de atividade lícita, então incide tributo sobre aquilo que é lícito. Se for ilícito, é pena, é outro tipo de privação. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Para constituir um crédito tributário e declarar a obrigação tributária ao contribuinte, o fisco necessita efetuar o lançamento. Para efetuar o lançamento, tem que seguir as características de obrigatoriedades. Encerrando a nossa disciplina, lembremos do artigo 3º, lembremos das atividades e características do Estado, artigo 3º do Código Tributário Nacional, e lembremos que tributo é o gênero. As espécies são impostos, taxas e contribuições. E o direito tributário é o direito, uma parte do direito financeiro que está dentro da atividade financeira do Estado. Aqui ao final nós temos a bibliografia que foi utilizada e gostaríamos de dizer aos senhores que este módulo, ele não se encerra aqui, tem um material complementar que pode ser acessado. A todos uma boa estada e que nos encontraremos na próxima. Até lá!